Se comprometa com o processo, ao invés de se comprometer apenas com o sucesso. E você vai evitar muitos dramas na sua vida. Não sei se você sabe, mas na maioria das vezes os vídeos que eu faço pra cá, ele tem uma essência de uma conversa. A ideia é te dar conselhos, a ideia é conversar com você. E o que você precisa aprender rápido? Você precisa aprender a focar no processo que então traz o seu sucesso. Primeira coisa, vamos falar sobre sucesso. O que é sucesso, na minha opinião? Sucesso é uma coisa peculiar. Sucesso é uma coisa íntima. Sucesso varia de pessoas para pessoas. Então, primeiro descubra o que é sucesso para você. Para a Maria que me assiste, talvez sucesso é 100 mil reais na conta bancária. Talvez para o José que me assiste, sucesso é 1 milhão na conta bancária. Talvez para a Mariana que me assiste, sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é usar todo o seu dinheiro para caridade. Talvez para o Bruno que me assiste, sucesso não é nem ter dinheiro, é só ter um casamento feliz. Então, sucesso é algo particular. Então o que você precisa fazer nesse vídeo? Entender isso e anotar. O que é sucesso para mim? Isso. Eu fiz isso nos momentos que eu estava começando. E aí depois você vai escrever também o que é o processo que te leva a esse sucesso que você almeja. Não viva os sonhos dos influencers digitais. Viva para realizar o seu sonho. Porque às vezes você está querendo um sonho que nem é seu. Já parou para pensar nisso? Então, primeiro, defina o que é sucesso para você. Segundo, agora você vai atrás de escrever o processo que você precisa, para então focar nele. E eu vou te mostrar aqui ao longo dessa conversa o quão é prejudicial, quantas pessoas se frustraram por focar no sucesso. Você vai ver nesse vídeo que quando você foca no processo, ao invés de focar no sucesso, você vai ver que esse processo ele te livra de burnout, de síndrome do pânico, de ansiedade, desse sentimento de culpa que você carrega, desse sentimento de incapacidade, de insegurança. Você acha que todo mundo consegue menos você. Por quê? Porque, infelizmente, por usar demais as redes sociais, isso entrou no seu inconsciente, que o sucesso é isso que as pessoas estão vendendo para você. Ter a Porsche do ano, ter bilhões na conta bancária, ter o corpo trincado, ter um casamento, blá. Só que sucesso é particular. Então, olha só, eu vou te dar exemplos aqui de várias pessoas que... Porque é o seguinte, escuta o que eu vou te falar. Às vezes, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é o sucesso que você almeja vir muito rápido para você. Por quê, Muriel? E aqui agora nós começamos a falar sobre o processo. Porque o processo, ele te prepara para o sucesso. O processo, ele te dá conhecimento, relacionamento, estratégia, tecnologia necessária que você só descobre no processo. Então, a maioria das pessoas que as coisas acontecem rápido demais, você já percebeu que no final da vida elas terminam mal? E a pergunta que eu te faço é, o que mais vale a pena? Terminar mal ou terminar de boa? Se você quer terminar a sua vida legal, foque no processo e evite essas doenças emocionais, digamos assim, que tem atingido, cara, a maioria dos brasileiros. Não sei se você sabe, mas o Rivotril e o C, não sei lá o que, é os remédios mais vendidos, mais prescritos para os brasileiros, cara. Todo mundo tá precisando dormir. Esses caras não estão tendo dinheiro suficiente para comprar uma noite de sono tranquila sem a ajuda de um remédio. Então foque no processo. E eu vou te dar um exemplo. Eu tive que aprender isso na marra, cara. Eu já fui esse cara mesmo que focava no sucesso e eu me lasquei. E você tá se lascando também, você sabe disso. O burnout já passeia na sua casa, a ansiedade, a síndrome do pânico, esses sentimentos esquisitos já tá rodeando na sua cabeça. Por quê? Porque você tem focado no sucesso. E a ideia desse vídeo é justamente essa conversa para te ajudar, para me ajudar também, porque quando eu ensino eu aprendo muito mais. Esse negócio vai criando raiz em mim mesmo. Então o que acontece? Olha só a importância do processo. Vou te dar um exemplo bíblico. Por que o bíblico? Porque eu leio mais a Bíblia do que esses livros de autoajuda que você lê aí. Então, no meu cenário, no meu repertório, eu vou falando e vai vendo exemplos bíblicos. Só que eu não sou bobo, eu sei que a maioria de vocês é meio miguezinho. Eu vou dar um exemplo que talvez você conheça. Sabe o Davi? Aquele moleque que matou Golias, o gigante? Com certeza você sabe dessa história, não é possível. Perceba uma coisa. E aqui você vai entender a vantagem de focar no processo. Você precisa sair desse vídeo com isso na cabeça. O processo vai me fazer ter sucesso e vai me evitar um monte de anarquia na vida. Olha para Davi. Davi foi um moleque que derrubou o gigante Golias lá. Derrubou na pedrada, foi lá e cortou a cabeça. Pum! Mas, se você for ler a Bíblia, antes de Davi derrubar esse negócio esquisito lá, ele também, cara,
matou uns animal perigoso. Eu vou falar assim pra você ir lá ler, ou então pesquisa lá nas inteligências artificiais. Me resume a história do rei Davi da Bíblia. O que acontece? Davi, com certeza, ele passou por um processo de treinar mira, passou por um processo de colocar a sua coragem em jogo para enfrentar o urso. Imagina, irmão, você enfrentar um urso. Não é brincadeira não. Então Davi matou esses animais selvagens, que dependendo do tapa que pegasse, matava Davi. Então, perceba, Davi passou por um processo, e você vai entender onde eu quero chegar. E talvez esse processo em você são essas angústias, esse choro, esses momentos difíceis que você está passando. Talvez esse processo é até uma ajuda de Deus para viver o seu reinado. Você vai entender agora onde eu quero chegar. Como Davi era bom nisso, quando ele foi lá levar os queijinhos para os irmãos dele, ele viu que tinha esse gigante afrontando geral. O que ele fez para resumir a história? Pum! Matou. O gigante foi a porta de entrada para o reinado de Davi. Agora, presta atenção em mim. Se Davi não tivesse passado por um processo de ficar bom, em ser habilidoso nesse cenário, isso seria a maior tragédia de Davi. Você já parou para pensar? Imagina você vai lá e mata um gigante na cagada. Só que isso é ruim de matar outras pessoas. O que aconteceu com Davi? Logo depois, não naquele momento, se você entender Davi, você sabe o que eu tô falando, passou um pouquinho, aconteceu uns treinos, depois ele virou rei ali, depois virou rei geralzão. Mas o que acontece? Esse gigante que ele matou foi a porta de entrada pro reinado dele. Só que se ele não tivesse o processo, ele ia morrer rapidão. Sim ou não? Imagina, você vai lá, mata, depois você fala, meu irmão, que confusão é essa que eu arrumei, cara? Eu nem sei mexer com guerra. Matei o cara na cagada e agora eu vou ter que matar um monte de gente, vou ter que viver disso. Imagina, o que eu tô querendo dizer? O processo te prepara. O processo te prepara para não terminar mal. Então, eu vou te dar um outro exemplo bíblico para você entender o motivo pelo qual você deve focar no processo. José do Egito. José do Egito, você conhece lá aquele cara que foi vendido pelos irmãos? Vou contar resumidamente e o processo preparou ele. Muriel, por que você está me dando esses exemplos? Para entrar na sua cabeça que o processo te prepara, te qualifica para viver o seu reinado, te qualifica para viver a vida que você almeja. Por quê? Quantos influenciadores você conhece que ficaram famosos rápido demais e os caras têm Porsche, têm o corpo shapeado, têm um casamento, mas esses caras não conseguem dormir. Esses caras fazem live chorando porque tem uma tristeza. Esses caras não foram qualificados pelo processo. Aconteceu rápido demais. Então talvez a pior coisa que pode acontecer na sua vida é o sonho, o sucesso que você almeja vir num curto espaço de tempo. Por quê? Porque você não foi preparado para viver aquilo. Por isso, foque no processo ao invés de focar apenas no sucesso. José do Egito foi um cara que foi invejado pelos irmãos. Foi vendido pelos irmãos, pelos ismaelitas, se eu não me engano. E aí ele foi vendido pelos irmãos. Lá, um cara comprou ele como escravo. O cara virou escravo, meu irmão. E aí, presta atenção, ali o processo começou a treinar José. Porque José, simplesmente, ele gerenciou a vida de Potifar, que era o cara que contratou ele. E nós estamos falando de um cara que naquele cenário era importante, tinha muitas responsabilidades, e a vida dele com certeza não era fácil de organizar. José gerenciou, José fez a gestão da vida de Potifar, de tudo que envolvia a casa dele ali. Ao ponto de, com certeza, a mulher olhar para José e falar, a mulher de Potifar, olha só. A mulher de Potifar olhou para José e falou, rapaz, esse cara é diferenciado, hein? O cara é bom mesmo, o cara troca chuveiro, o cara mexe nas instalações, o cara faz a encanação, o cara gerencia a vida do meu marido. A mulher ficou louca nele. Resumo da história. Ela quis José não quis ela pelo um princípio que ele tinha com o próprio Deus. Resumindo, ela criou um problema lá, disse que ele tinha tentado ficar com ela à força e Potifar mandou ele para cadeia. Essa situação mandou ele para cadeia, melhor dizendo. Foi para cadeia. Olha a vida desse cara. O processo estava preparando ele. Enquanto eu falo isso, perceba, talvez o que você está passando é o processo te preparando. Vou falar por mim. Lá atrás, quando eu comecei, teve uma coisa que aconteceu que foi muito difícil para mim na época. Eu tava vendendo bem um produto. E aí, cara, teve um bloqueio de página, uma penalização de página, que na época foi uma atualização nova pro meu modelo de negócio. E aí eu lembro que eu perguntava pra galera do WhatsApp, ninguém tinha levado aquela penalização de página. E eu parei de vender. Então num dia eu tava lucrando, no outro dia eu fiquei semanas sem parar de vender. Só que aquele processo estava me preparando para me aprender coisas que eu não sabia. Até que eu tive que estudar. E estudando, cara,
Eu encontrei várias soluções para o meu negócio. Por quê? Porque o processo te prepara. E aí eu venci aquilo e voltei fazendo muito mais dinheiro. E depois teve várias coisas que hoje em dia eu vejo que foi o processo me preparando. Então José, quando foi preso, nessa perspectiva espiritual, era Deus preparando José para aquilo que ele deveria fazer, para, ao olhar humano, o sucesso que ele deveria ter. O que ele fez na cadeia? Chuta o que ele fez na cadeia? Gerenciou tudo. José era o cara na cadeia. Por quê? Porque ele foi ficando bom nisso. Mano, até arrepio aqui, ó. José foi ficando bom nesse negócio. José foi se desenvolvendo como um gestor. E aí, cara, ele tinha um dom de Deus, ele revelou o sonho de 2 amigos que tinha ali. Um amigo ficou perto de um cara mais importante naquela época, que era o faraó. Num certo momento, demorou, o faraó teve um sonho. E aí ninguém sabia decifrar. Esse copeiro aí lembrou: não, meu irmão, tem um cara lá na cadeia que é bom que esse trem. Chamou José. José é ligeiro, José é ligeirão. Chegou e falou: ó, eu vou te falar, não é eu não, é Deus. Eu vou te falar, seu sonho é isso. Vai ter um período de fome, vai ter um período de abastança, depois vai ter um período de fome. Ó José, escolha bem um homem que saiba gerenciar nesse momento de abastança, porque depois vai vir fome e o negócio vai ser feio. Mano, José tava orando assim: ô Deus, eu manjo desse negócio, o processo me preparou. Resumindo, o faraó fala: aí, por que não? Como? Cadê um cara melhor do que você? Resumo da história: José se tornou o governador do Egito. Depois de faraó, ele era o cara. E José, cara, ele não só foi esse governador do Egito, mas ele gerenciou com excelência todas as riquezas e propriedades desse faraó. Se você for ler na Bíblia, cara, chegou um período que toda a galera em volta foi comprar comida com o faraó. Chegou um momento que José começou a trocar em terra. Mano, José comprou os terrenos para faraó tudo. Imagina você ter um gerente desse, fala pra mim. Cara, José foi o cara na gestão. E através disso tinha um sonho lá que os irmãos iam se curvar. Os irmãos veio, se curvou, o fim da história pra você entender. Muriel, o que você quer que eu entenda com tudo isso? Somente o processo vai te preparar para você não terminar mal. Repito, o processo ele te dá conhecimento, relacionamento, estrutura. Então, às vezes, a melhor bênção que pode acontecer na sua vida é as coisas ir devagar. Por quê? Porque talvez, se você tá achando que tá demorando demais, talvez é uma bênção disfarçada de um tempo mais longo. Por quê? Olha só, muitas pessoas que ficaram milionárias rápidas demais pode terminar a vida pobre. E talvez você, que às vezes demorou um pouco mais, foi a maior bênção que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque você vai terminar muito mais rico. Só que você não vai só terminar rico, você vai terminar rico casado, você vai terminar rico com as outras áreas da sua vida bem resolvida. Por quê? Porque o processo te preparou. Então, a ideia desse vídeo, cara, era justamente essa. Nessa essência de conversa, te dar alguns conselhos. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu me lasquei focando no sucesso. Eu me vi um viciado em rede social, eu me vi um cara que me comparava em excesso, foi me fazendo mal. Por isso que existe esse vídeo, porque eu passei por isso. E hoje, eu prefiro muito mais descobrir as bênçãos por trás dos processos. Porque isso me faz terminar bem. Isso me faz viver muito e terminar bem. Muitas pessoas estão terminando mal, você tem visto isso aí. Então, se você acha que essa conversa foi valiosa para você, clica no gostei, beleza? E se você gostou de nós, assista outros vídeos e continue por aqui. Nós estamos só começando e é nóis.